tá? O Milagre da Manhã. E foi um livro que automaticamente após dele já estava em seguida já lendo também o outro que a gente fez a live, que é O Poder da Autorresponsabilidade. E foi livros assim maravilhosos que para mim 2 livros já fez grandes mudanças na minha vida. O que eu aprendi no Milagre da Manhã, tá? O que eu aprendi com esse livro? Esse livro ele fez perceber que eu precisava reservar um tempo para mim, que eu precisava pelo menos 30 minutos, 1 hora, 15 minutos, né? Tirar um tempinho para mim, tá bom? Para mim fazer as coisas que eu gosto e que eu ficava procrastinando e nunca fazendo. Então esse livro ele foi o início de tudo. A história dele, do autor, do Hal Elrod, né? É maravilhosa. Tudo como ele começou e o porquê de tudo que aconteceu na vida dele, que às vezes a gente não aceita algumas coisas, mas com o tempo a gente entende o propósito de Deus na nossa vida, entende o propósito, né, do que está acontecendo. E ele conta que já no início do livro, a história da vida dele como foi. É uma história muito impactante, tá? De tudo, era um jovem muito bem sucedido, que tinha 20 anos de idade. Ele estava se tornando o representante de vendas mais produtivo da empresa de marketing a qual ele trabalhava, tá? Ele era apaixonado, ele tinha uma namorada, ele era apaixonado pela namorada dele, tinha uma família que apoiava o trabalho dele, ele tinha amigos e ele estava assim no topo do mundo, né? Ele fala que ele encontrava-se no topo do mundo, que o sucesso dele... Opa! Tava caindo minha câmera aqui. Que o sucesso dele, né, estava com ele. Então, gente, ele conta a história dele, então de alguma forma eu quero que da mesma forma que esse livro impactou a minha vida, que fez eu tomar decisões e começar a agir, eu quero também que tenha isso com vocês também, tá? Então não é só a questão de ler, né? Não é só a questão do hábito, você tem que praticar o que você lê, você tem que pôr em ação. O livro ele te dá todas as ferramentas, todos os métodos, tem as questões, tem as perguntinhas, que às vezes eu pergunto aqui, as pessoas ficam, né, só olhando. Mas é importante você responder. Na livraria você encontra ele, O Milagre da Manhã, com o Diário da Manhã, tá? E no Diário da Manhã você pode estar respondendo tudo. Conforme a gente tem as lives, tem as perguntas ali, você utiliza como um diário mesmo da sua vida, né? E você vai ver, eu tenho certeza, assim como eu li, que aprendi que ao final de um ano, eu lendo um livro por mês, eu teria mudanças significativas na minha vida, acredito que com você também, tá? Você também terá, mas assim, tem que pôr em ação, tem que praticar, tem que agir. Porque é o que eu falei hoje também, ontem à noite eu falei pra vocês, as oportunidades vêm e vai de nós agarrar, né, e agir. Então, às vezes a oportunidade bate na nossa porta e a gente não sabe agir, não sabe aproveitar aquela oportunidade, damos desculpas e terminamos não mudando, né, não dando um passo na nossa vida. Então aqui ele conta a história dele, que ele tinha terminado de sair de um evento, de um restaurante, tinha despedido dos amigos e a namorada dele cochilava no banco do passageiro. Então ele tava lá, né? Ele não tava com sono, tá? Não foi um acidente. Ele sofreu um acidente com a namorada dele, mas não foi um acidente porque ele bebeu ou porque ele não estava prestando atenção. Não foi esse o motivo. Ele deixa bem claro no livro dele. E ele fazia 2 horas que ele estava dirigindo e de repente veio uma picape, né, com aproximadamente 130 km por hora e colidiu em cheio nele, né, no carro dele. Então os 2 veículos se chocaram. Eu vou mostrar para vocês o que aconteceu. O cérebro dele também estava viajando a 112 km por hora, que era a velocidade do carro dele. Ele chocou contra a parte dianteira. O crânio dele destruiu praticamente a boa parte do tecido cerebral, né, vital, que formava o lombo frontal, foi totalmente destruído. A porta do lado dele foi batida pelo carro que vinha atrás dele, tá? Foi amassada, então assim, a estrutura do teto cedeu para cima da cabeça dele, teve corte no crânio que quase decepou a orelha dele.
Os ossos da órbita ocular do lado esquerdo foi todo destruído, tá? Quebrou tudo esse ossinho aqui, tá, gente? Quebrou tudo, esmigalhou-se, para vocês terem uma noção. E o globo do olho do ocular dele ficou sem sustentação, tá? Então o braço dele esquerdo foi quebrado, o nervo radial do antebraço foi esmigalhado com o cotovelo, furou o úmero, perfurou atrás dos bíceps, a pelve dele também se machucou. Ele sofreu fraturas em 3 lugares diferentes, né? O fêmur, que é o maior osso do corpo humano, partiu-se no meio. Então, gente, perfurou a pele da coxa dele, fez um buraco até na calça dele, assim, que ele usava. O corpo dele estava destruído, né? O cérebro dele estava totalmente danificado e incapaz de suportar qualquer tipo de dor física. O corpo dele desligou e ele entrou em coma. Ele mergulhou em coma. Então, assim, ele praticamente desacordou. Os bombeiros tiveram que usar a ferramenta, né, para remover o corpo dele ensanguentado dos destroços. E o coração dele parou de bater. E ele também parou de respirar. Foram 6 minutos tentando para que ele voltasse a fazer a respiração, para que o coração dele começasse a bater de volta. Então, ele com ali 6 minutos, os bombeiros tentando reanimar ele sobreviveu. Então, ele passou 6 dias em coma, tá? Aí recebeu a notícia que talvez ele nunca pudesse mais voltar a andar. Então foram assim 7 semanas desafiadoras na vida dele, dentro do hospital, internado, com 11 ossos fraturados, danos cerebrais permanentes e o de tudo, o que acontece nessas horas, né? Que o cara tá ali quebrado, detonado em cima de uma cama de hospital, a namorada vai e termina com ele, né? Terminou com ele dentro do hospital dele. Então ele sabia que a vida dele nunca mais seria a mesma. Ele sempre perguntava, ele não conseguia evitar a pergunta aquela que a gente sempre pergunta quando acontece alguma coisa com a gente, né? Por que isso aconteceu com ele? Ele lá no topo, né? Lá no topo do sucesso, ele sofreu um acidente assim tão trágico. Então, o que ele fez? Ele precisou assumir a responsabilidade de retomar o controle da vida dele. Mesmo assim, ele lá detonado, acabado, né? Em vez de reclamar como as coisas deveriam ser, ele decidiu aceitar o que estava acontecendo, né? Ele realmente está acontecendo. E o que eu vou fazer da agora em diante para isso ficar diferente? O que eu vou fazer para mim como que eu falo? Não é restabelecer... o que eu vou fazer para reestruturar a vida dele, né? Foi o que ele pensou. Então, ele concentrou 100% em fazer o melhor do que ele podia fazer como ele estava. Não podia mudar o passado, né? Não tinha como mais. Porque tudo que aconteceu, não tinha mais o que fazer. Ai, calma aí, gente. Virou aqui o negócio. Então, baseado na crença, né, que tudo tem um motivo para que as coisas aconteçam na vida da gente, às vezes a gente não entende. E no momento certo, talvez a gente vai entender, né, o porquê de tudo aquilo ali aconteceu conosco. Então, ele usou o acidente dele como um retorno triunfante, né? Em 2000, depois de muito tempo, ele voltou para casa e tudo mais. E em 2000, apesar dele não ter um carro mais, né, porque o carro dele tinha acabado, tinha destruído, ele tinha uma memória também de curto prazo. Ele voltou a trabalhar numa empresa de marketing e no primeiro ano ele ficou em 6º lugar da companhia. Enquanto ele se recuperava física, mental e emocionalmente, né, gente, financeiramente do acidente, ainda ele conseguiu se posicionar novamente no mercado. Muitas das vezes a gente tá aí com uma saúde maravilhosa e a gente não busca melhoras, né? Em 2001, ele começou a dar palestras sobre compartilhar essa vida dele nas escolas de ensino médio e faculdade. Em 2012, ele tentou escrever um livro, tá? E sobre o acidente dele para inspirar outras pessoas, mas ele terminou não concluindo esse livro.
Em 2004, ele se tornou gerente de vendas de uma empresa de marketing também. Foi incluído no Hall da Fama da empresa. Se tornou um profissionalizante, um palestrante motivacional. E nesse meio tempo ele conheceu uma pessoa, né? Que foi provavelmente a futura esposa dele. Em 2005, também ele participou de conferências e tudo mais. E em 2006, ele finalmente escreveu o primeiro livro dele, que foi o Taking Life Head On, 7º lugar na lista dos best-sellers da Amazon. E o que aconteceu? Para piorar tudo ainda, o editor do livro dele fugiu do país com 100% dos royalties dele. Então, assim, além de tudo que ele passou na vida dele com acidente, né, ficar em coma e tudo mais, depois dele conseguir se restabelecer, aconteceu esse rombo na vida dele aí. Então, em 2006, ele teve que recomeçar do zero. Então, ele se tornou um coach de sucesso para vidas e negócios. Ele começou a fazer coaching para os amigos ao redor e decolou, né, para os empreendedores, vendedores, donos de empresa. Ele fez a primeira palestra dele paga. Em 2007, a vida dele desmoronou com a atual economia do país que ele estava, dos Estados Unidos. Entrou em colapso a economia. Então, a renda dele caiu, ele com despesa enorme, os clientes não tinham mais condições de pagar, né, as aulas, as consultas de coach com ele. Ele tinha prestação da casa dele para pagar, tinha uma dívida de $425 mil, seria mais ou menos aí uns 2 milhões, uns 2 milhões de reais aqui para nós, né? E isso foi em 2007, né? Ainda aconteceu isso aí. Em 2008, ele estava fazendo, o amigo dele perguntou para ele se ele estava fazendo exercício físico, né? Ele falou assim, eu mal consigo levantar da cama, imagina fazer exercício físico. Ele falou assim, não, vá correr, enquanto você correr, você vai ter ideias, você vai ter uma percepção melhor da vida. E ele resolveu mesmo começar a correr. Você viu que interessante? Pois é, qualquer situaçãozinha que acontece na vida da gente, a gente já quer desistir, né? Não quer continuar, já acha que é só com a gente que tá acontecendo isso, né? Gente, a vida é difícil para todos. Nasceu, a vida é difícil, né? Não é nada de graça, não é nada fácil. É tudo muito difícil. Todos nós temos as nossas histórias. A minha não é mais importante do que a sua não é mais importante do que a minha. Cada um de nós vivenciamos uma história em nossas vidas. O que vai mudar é a forma que a gente lida com ela, a forma que a gente recebe, né, essa dificuldade, esse obstáculo na vida da gente, que é a maneira que a gente vai a gente alcançar o sucesso ou não. Então, assim, ele sofreu um acidente, levou o rombo da agência dele, e depois ele teve a dificuldade com a economia, né? E ele estava detonado. Então, assim, em situações, ele poderia ter desistido lá no começo, né? Quando ele sofreu o acidente, ele poderia ter achado que o mundo estava contra ele, que a pessoa que bateu nele estava errada e tudo mais, e viver reclamando da vida. Mas não, ao contrário, ele foi e mudou, né? Resolveu se responsabilizar pelas coisas que aconteceu com ele. E nisso dele caminhar, ele deu origem desse livro maravilhoso, que é o Milagre da Manhã. Ele nasceu no desespero da vida dele, né? Ele falido totalmente, com dívidas aí de quase 2 milhões de reais aqui pra gente, né? Reais. Então, ele teve a inspiração de criar a rotina diária, né, de desenvolvimento pessoal na vida dele, para capacitar outras pessoas também e solucionar e mudar a vida dele também, né? Que surgiu o Milagre da Manhã, que foi o milagre da vida dele. Então, em 2008, ele desenvolveu esse livro praticando, e com isso, muitas pessoas que compraram o livro foram lendo, foram divulgando, né? Pelo Facebook, pelo Twitter, e mostrando a diferença na vida. Então, esse livro, gente, ele tem desde 2008. São praticamente,
11, 12 anos, né? Que esse livro já existe. E nós só fomos praticamente, assim, o auge dele que a gente descobriu, né? Eu descobri foi ano passado, teve gente que já descobriu ele em 2018 e já vinha praticando. E então, assim, é um livro que já tá há quanto tempo no mercado, né? E só agora que algumas pessoas se despertaram para ele. Em 2009 ele se casou, né? Tiveram filhos. Em 2008 ele se dedicou para escrever, tá? Mais ainda. E o livro Milagre da Manhã, em 2012, que era você transformar o seu dia antes das 8 horas, se tornou um livro de best-seller, né? Um dos mais vendidos da Amazon. Primeiro, número 1 vendido livro da Amazon. Então, o Milagre da Manhã, ele ajuda em todas as nossas áreas da nossa vida, né? Seja financeira, seja pessoal, seja espiritual, em todas as áreas ele proporciona. Se você for olhar a meta que ele coloca dessa 1 hora que a gente tem que tirar para nós, ali tem meditação, tem oração, tem exercício físico, tem leitura, tem escrita, né? Tem tudo que a gente gostaria de fazer, às vezes não consegue fazer pela rotina nossa do dia a dia. Então, ele coloca aqui também que para se superar e ser conquistado, não importa onde você está nesse momento, o que está acontecendo com você nesse exato instante, em que circunstância da vida você esteja vivendo, e quanto os seus desafios possam ser difíceis, né? Independente disso, independente do que você está passando, você pode mudar a sua vida, tá? Então, gente, não importa, né? Não importa também o seu passado, as coisas que aconteceram lá atrás, é pra gente deixar lá atrás, pra gente conseguir viver o nosso presente. Então, o que importa é o que estamos comprometidos, né? A deixar o nosso passado e fazer da nossa vida exatamente o que gostaríamos que ela fosse, né? Então, agora ele fala que... Ele conta a história dele no livro e agora é a sua vez, né? A minha vez de contar a nossa história das mudanças que esse livro irá fazer. Então, ele repete de novo que não importa onde você esteja nesse instante e neste lugar ao mesmo tempo passageiro e exato onde você deveria estar. O presente sempre te representa uma oportunidade para aprendermos, crescermos e nos tornarmos melhor do que jamais fomos. Quanto mais os desafios que a gente encontrar na nossa vida, mais história a gente terá para contar. Será melhor as nossas histórias, né? Então, você tem a capacidade de mudar, de criar qualquer coisa na sua vida, né? Basta, começando nesse instante, você já agir. E tudo que você deseja, tudo que você sempre quis e sonhou, não existe limite, tá, gente? Não existe nenhum limite. Você pode, às vezes, ter uma pulguinha atrás da sua orelha aí, e você não sabe. Você não quer dar asa pra ela, né? Porque você acha talvez que é impossível, que é um sonho que você não vai conseguir se realizar. Mas você consegue. Pode ter certeza que você consegue. Só falta dedicação e ação. Então, ele manda que a partir da próxima live, né? A próxima live a gente traga uma caneta, tá bom? Para anotar todas as nossas informações. Então, é isso que eu queria falar nessa primeira live, contar a história dele para vocês. Agora, daqui para frente, ele vai mostrar os métodos que ele utilizou e tudo mais. Mas o que era importante é um livro totalmente impactante, que é a história dele, né? Que ele passou para poder ter essa experiência e passar pra gente. E o desafio do hábito da leitura, ele começou em em dezembro, né? Começamos com o livro do Poder da Autorresponsabilidade. Em dezembro foi o Nunca Foi Sorte, da Adriana Santana. E agora esse mês, o Milagre da Manhã. Por quê? A gente está tentando todo mês ler um livro, tá? Eu fiz isso e foi assim, quem me acompanha sabe o quanto eu mudei, tá? O quanto eu estou agindo e o quanto eu estou crescendo como pessoa e cada dia buscando mais desenvolvimento. E espero que da mesma forma, né? Isso, ver o quanto podemos ser muito mais. A Daiane também, que estava aqui dentro de casa, é um exemplo. Eu falo que ela é uma experiência real,
é uma prova real na minha vida, né? Porque ela também começou a ler os livros e a gente vê mudanças significativas na vida dela também. Eu enxergo, eu estou vendo. Então, pessoas ao nosso redor que a gente vê que não é simplesmente ler, gente. A gente tem que ler e aplicar, tá? A gente tem que ler e agir. Que eu vejo assim que muitas pessoas às vezes terminam não agindo porque tem medo dos outros que vão pensar, que os outros vão falar. Eu era assim, alienada com essa informação. No momento que eu desalienei e que eu deixei de me preocupar com a opinião alheia, a minha vida começou a melhorar. Por quê? Não importa pra mim se você está rindo da minha live, se você está criticando a minha live, pra mim não importa, porque eu sei que tem pessoas que estão assistindo ela, que tem muitas pessoas que assistem e depois eu recebo um feedback bacana, um feedback legal de quantas pessoas estão voltando a ler por causa desse desafio que é o hábito da leitura. Então, assim como para mim foi assim, uma transformação muito grande na minha vida, eu também quero que seja na vida de vocês. E tenho certeza que se vocês estiverem lendo um livro todo mês, praticando, agindo, conforme o livro está expondo ali, vocês vão ter mudanças significativas na vida de vocês também. Amanhã não terá lá. Então, Marcos, o que você pode fazer? Você não pode deixar a preguiça estragar o seu futuro, né? Certo? É difícil, no começo é difícil, então eu te sugiro que você comece por livros que você goste. Vamos supor um livro de ficção, né? Eu tenho livro de ficção aqui também. Livros que seja mais fácil você ler, né? E leia, nem que for aí uma página por dia, mas você seja constante. Você lê uma página hoje, amanhã você leia outra página, Marcos. Depois da manhã você lê a outra, nem que você leu 5 páginas em 5 dias. O que acontece? Com ler, automaticamente, é um hábito. Você vai criar um hábito. Com 21 dias você vai estar criando esse hábito da leitura, certo? E o hábito da leitura vai, automaticamente, você vai criar aquela fonte, aquele desejo de estar lendo cada dia mais. É como escovar os dentes, como almoçar, tomar o café da manhã, como você cria esse hábito, você todos os dias começa a querer ler. É um hábito, tá bom? E isso começa você praticando aí durante 21 dias constantes, sem nenhuma interrupção na leitura, você estará criando esse hábito de leitura também. Então comece pelos livros que você gosta, do seu interesse. Não vá pegar um livro desse aqui, por exemplo, mostrar pra vocês, tá? Que até eu tenho dificuldade. Não vai pegar um livro dessa grossura, tá? Que você vai desistir, né? Um livro complexo, difícil de ler. Não, gente. Pega um livrinho pequenininho. Tá vendo? Opa. Pega um livrinho assim, ó, pequenininho. Tá vendo? Bem pequenininho, fácil. Que seja uma historinha. Que seja qualquer coisa. E comece a ler. E depois você parte para um livro que não seja ficção, né? Que seja um livro que tenha cultura, uma autoajuda ou sei lá, qualquer um outro livro que seja da sua área profissional e tudo mais. E leia uma página, rabisque, anote, tá, gente? Anote muito, ó, rabisca, ó, tá vendo? Eu rabisco todos os meus livros, ó. Rabisca, amassa. Livro é pra isso, não é pra você comprar, ler e passar pra frente. Depois você compra um novo e dá pro amigo, tá? Mas o seu, tá caindo os meus livros. Mas o seu você rabisca. Rabisca, olha, rabisca mesmo, tá bom? Aqui foi o meu primeiro livrinho, um dos meus segundos. Eu li esses dois juntos, na realidade, né? Eu comecei lendo O Milagre da Manhã e daí esse aqui eu carregava na minha bolsa porque era pequenininho e me apaixonei por ele. É um livro muito bom que eu indico como um livro pra vocês lerem também. Qualquer coisa, leiam. Não importa que vocês criem um hábito de ler, quando vocês verem, vocês vão estar... Não vão estar que nem eu, não podendo passar na frente de uma livraria que é entrar e comprar livro, né? Eu tô desse jeito que eu não sei mais nem qual livro eu leio mais. Mas é isso aí, tá? Obrigada pela participação de vocês. E lembrando que, como sempre, né? Eu sempre dou um livro no final das lives, né? Daqui sexta-feira que vem, quando acabar a nossa live. Eu sempre sorteio um livro para a pessoa que está engajada na minha live. Faço o sorteio do livro.
Ainda não sei qual o livro, quero a opinião de vocês aí, vocês que estão participando, mandam direct pra mim falando: ah, Débora, eu tenho curiosidade em conhecer tal livro, eu quero tal livro, tá? Então vocês vão mandando pra mim, que eu vou anotando as ideias, e o livro mais pedido eu compro e dou pra vocês, tá bom? Mas tem que participar da live. Né? A Daiane ganhou semestre passado, ou mês passado. A Ana Cláudia tá aí também, ganhou no mês de dezembro, né? Então agora vamos ver qual